Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre um probleminha sério que muitas vezes é tratado como frescura para quem está de fora, mas não é. Só quem já passou por isso sabe bem como é difícil passar, né? A gente vai falar sobre a síndrome do pânico, tá? Até fui dar uma olhadinha aí nas estatísticas e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5% da população mundial sofre de algum transtorno de ansiedade. E aqui no Brasil são quase 10% da nossa população que sofre com isso, sendo que 5%, a metade disso, é, tem problemas com a síndrome do pânico. Então, a gente percebe que isso está crescendo, são dados que estão até assustando, porque cada vez que faz a pesquisa está aumentando. E eu vou até mostrar como isso tem uma ligação também com o lado espiritual, né? É bom a gente conversar para ter noção do que se passa. Bom, há pouco tempo até coloquei o vídeo lá do padre Fábio de Mello, falando que ele passou por esse problema. Eu acho que eu não cheguei até o último grau da síndrome do pânico, que ele disse que ele se escondia debaixo da cama, ele chegou a se esconder debaixo da cama, coitado. E eu me escondia debaixo do edredom. Não, confesso que eu tive algumas crises de eu ficar completamente apavorada, assim, e você não tem motivo. É uma coisa assustadora. E depois que passa, você passa a ter medo de sentir medo. Incrível, né? Aí qualquer sintomazinho que você perceba, você já entra em pânico com medo de entrar de novo naquela crise. Então não é uma coisa fácil para quem passa, sabe bem, porque você não tem nem que explicar o que durante o pânico, você não dá nem para explicar do que você está com medo. Depois até você consegue avaliar um pouco, mas na hora da crise mesmo, e os sintomas são taquicardia, descarga de adrenalina no corpo. Eu fiquei um bom tempo sentindo assim, como se eu tivesse sempre numa montanha russa, tá? Dá aquela sensação de queda no estômago, frio no estômago, é descarga de adrenalina, né? O nível de cortisol vai lá para cima e aí os teus suprarrenais começam a produzir adrenalina e até dizer chega, joga na corrente sanguínea e você fica em estado de alerta para qualquer coisa. São um dos sintomas de que está começando a crise, né? Você está à beira de uma crise. E é muito ruim, né? Isso daí é uma. A gente não sabe direito o porquê, até os médicos, quem está estudando, não sabe porquê que. Da onde surge isso, existe um gatilho, que aí você tem que descobrir, de repente sozinha, se analisando aí, para ver qual é o gatilho, o que provoca isso e causa um desequilíbrio orgânico mesmo, tá? Químico, altera teus hormônios. Então, é uma doença mesmo. A gente tem que tratar e a gente tem que levar com seriedade. Eu tenho bom humor, eu levo na brincadeira, né? Tudo. Até as coisas que acontecem comigo eu levo na esportiva. Também é uma boa, mas eu digo assim, a gente não deve fazer pouco do outro, menosprezar o sofrimento que o outro está passando. Só quem passou por isso mesmo sabe que é difícil, é incontrolável, né? O padre eu achei bem legal ele vir dar o testemunho dele como uma pessoa pública, dizer que ele passou pelo problema, assumir a fraqueza dele. Achei bem interessante. Então como eu também passei por isso, acredito que eu não tenha chegado ao ponto de ficar, de querer realmente me esconder debaixo da cama, como ele falou, mas eu passei momentos também bem ruinzinhos. E a minha crise foi assim, aos pouquinhos, até um dia que eu também fiquei péssima. E é um medo incontrolável. Só não dá quem passa e na hora você não sabe nem do que você está sentindo medo. É como se você tivesse realmente exposto a algum tipo de perigo que você não identificasse. Então, espiritualmente, isso tem uma explicação, tá? Principalmente assim, eu acho que as pessoas que estão mais ligadinhas na espiritualidade, os médiuns, as pessoas que fazem trabalhos focados nisso também, né? A gente acaba realmente mais exposto à, à espiritualidade negativa, vamos dizer assim. Eles estão rondando, né? E a gente sabe que sempre tem aqueles que querem vir ajudar e tal, e tem aqueles que vêm para perturbar. Quando vê um trabalho bacana sendo desenvolvido,
E todo mundo que fala o bem, que transmite o bem, acaba sendo, de certa forma, atacado pelo lado negro da força. Então, eles aproveitam as nossas brechas, as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. E aí, às vezes, por um descuido nosso, a gente baixa a vibração, entra na frequência deles e eles aproveitam aquela brecha para plantar a semente do pânico, do medo na nossa mente. Pelo menos, eu percebo que o processo acontece assim comigo, né? Então, por isso que a gente tem que ficar o tempo todo vigiando nossos pensamentos, nossas atitudes, para a gente não abrir essa brecha. E é muito interessante, assim, como eu passei pelo problema, e depois dentro dos meus sonhos, das minhas projeções, eu vou recebendo orientações de como proceder. Isso é bacana, que eu sempre digo, ou realmente são os meus amigos que eu confio, mas, gente, eu não tô afirmando nada disso, não. Pode ser minha mente também me socorrendo, tá? Eu sempre falo isso e eles já me conhecem. Eles já sabem que eu sou terrível mesmo. É porque eu não quero passar como verdade absoluta, como... Então, é a minha maneira de conversar com vocês. E os conselhos que eu recebi, eu já tinha observado. Para quem está passando por esse problema, primeira coisa que até então eu não tinha atinado. Olha, depois que passa a crise, a gente consegue até identificar o nosso medo maior, porque a janela é por onde eles entram, tá? É assim, você está passando por um problema na vida, algum conflito, alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma adversidade, alguma coisa, e você está tendo dificuldade de lidar com aquilo, né? Nós somos humanos, estamos aqui, então você tem uma certa dificuldade para lidar com aquilo. Aí, aquela tua preocupação, se você levar na boa, assim, sem se atormentar com aquilo, sem deixar a sua vibração cair, beleza. Mas se você deixa realmente, às vezes bate um certo desânimo, bate desespero, se você deixar alguma coisa te controlar, te descontrolar, te desequilibrar, se você deixar que aquela situação te desequilibre, é a portinha que eles estavam esperando ser aberta para intensificar tudo aquilo dentro de você e semear outras coisas. Então, um conselho que eu recebi que eu achei bem interessante. Depois que passar a crise, se você quer fazer reflexão, descobrir como eu fiz, andei fazendo, mas o que desencadeou isso? E eu comecei a identificar os meus medos. Mas você, quando identificar esses medos, não confesse nem para as paredes. Identifique e guarda para você. Eu não tinha atinado para isso, até porque eu tenho uma língua solta danada e saio falando tudo, principalmente na internet, mas não conte nem para as paredes. Foi o que me disseram. Por quê? Porque no momento que você confessa o seu medo, que você está falando ali, tem espíritos ao seu redor que estão ouvindo aquilo. E aí, na próxima brecha, ele já sabe te minar com mais precisão. Aonde ele vai te atacar, tá? Porque esses espíritos que estão ao nosso redor, algumas pessoas dizem assim, mas espírito lê pensamento. Nem todos. Nem todos. Às vezes a gente tem amiguinhos assim, que é gente que desencarnou daqui, que tá por aqui, desafetos, e estão te rondando, esperando você cair um pouquinho para fazer uma vingançazinha. Esses não têm ainda conhecimento energético para ler pensamento, porque não é passe de mágica. Você não passa para o lado de lá e você ganha faculdades especiais. Você não vira super-homem do lado de lá, não. Tá? Tudo vai depender do teu grau de conhecimento, de experiência que a tua essência tem, que quando você passa pro teu corpo astral, pro teu perispírito, seja numa projeção astral, seja por ter desencarnado, quando você passa pro lado de lá, muita parte desse conhecimento, dessa experiência que você já vem trazendo, você até recobra, porque o teu cérebro parafísico, o extrafísico, o que está nesse outro corpo, ele tem uma capacidade maior de processamento, que o nosso cérebro físico aqui, ele é mais limitadinho. Então, quando você está com a tua consciência nesse outro corpo, quando você está raciocinando como espírito, você adquire uma experiência maior, consegue trazer para o teu cérebro experiências, conhecimentos que você já tinha adquirido lá atrás.
Mas, então, vai depender daquilo que você conhece, daquilo que você experienciou para você poder fazer do lado de cá. Então, tem alguns espíritos que ainda não têm essa faculdade de ler pensamento. Então, eles estão aqui ao redor, eles conseguem perceber, captar as ondas que tem aqui, até nessa dimensão. Eles ainda estão tão densos que eles conseguem, até de certa forma, captar as ondas sonoras que são emitidas aqui nessa dimensão. Ainda de alguma forma eles conseguem ter essa percepção do lado de lá. Mas as ondas mentais, que deveriam até ser mais fáceis deles captarem, porque elas estão, de repente, na mesma frequência que eles estão vibrando, nem todos conseguem, porque eles não acreditam nisso também, nessa faculdade. Tem pessoas que desencarnam e que não se toca, que já está num outro corpo, que tem outras propriedades, que lá é regido por outras leis físicas. Então, a primeira dica, não confesse o seu medo. Tá? Eu estou aprendendo também, que senão você fica mais vulnerável ainda ao ataque. Eles se aproveitam nesse momento para te atacar sim. Né? Então, primeira dicona, não confesse. Não, descubra, pense direitinho dentro de você, até para você poder tentar resolver isso. Né? Porque você descobrindo o teu motivo, eu descobri alguns. Aí você começa a trabalhar, dizer, não, peraí, quando essa coisa acontecer, você tem que respira e dizer assim, não, nada vai acontecer, para com isso, sabe? Não tem motivo nenhum. Vamos lá, aí você se acalma, raciocinando dentro daquilo que te causaria um certo pavor, tá? Então, é a primeira dica aí que eu passo. Eu até anotei, porque às vezes eu acordo e agora eu estou começando a anotar, e eu esqueço. Então, eu anotei aqui, a primeira dica, não confesse seus medos. A segunda dica, como é que tá aqui? Durante a crise, faça prece em voz alta. Tá? Também foi outra coisa que me passaram. Por quê? Do mesmo jeito que eles não escutam, alguns não escutam, esses então mais densos, mais pesadões, se você começar, você entrou em crise, eu sei que é difícil, durante uma crise, num desses dias eu queria rezar o Pai Nosso e eu não conseguia. Não conseguia. Porque é engraçado, o medo ele é um mecanismo de defesa, é útil pra gente. Tá? Faz parte dos nossos instintos de sobrevivência, né? Então, ele é um mecanismo útil. Lá atrás, né, quando a gente tinha que se defender mesmo dos ataques, lá o medo ele tem um mecanismo de defesa ou de ataque. Mas tem pessoas que congelam com medo também. Então, o medo pode fazer, quando você sente o medo, ele te prepara para você partir para o ataque contra aquilo que está te causando essa sensação ruim, correr, fugir, né? Que você avalia a situação. Se eu sou forte, eu vou atacar. Se eu sou fraca, eu vou fugir. Mas tem aqueles que congelam. Eu sou do tipo que congela. Eu já vi pelas experiências que eu passei até lá atrás, quando eu era novinha, eu passei uma vez só uma situação de um assalto e estava eu e meu ex-marido e eu fiquei congelada dentro do carro. Ele levou 2 tiros, brigou com os assaltantes e eu fiquei petrificada dentro do carro. Eu não conseguia nem me mexer. Né? O gelo, o medo me congela, me paralisa. Então, nesses momentos, para quem tem esse tipo de temperamento que eu tenho, eu sei que é difícil, porque eu passei por essa crise e eu não conseguia rezar. Só vinha Pai Nosso, Pai Nosso. Eu passei por uma situação assim também no astral. Eu já contei aí para várias pessoas que eu passei uma situação de pânico com os seres que queriam me pegar mesmo, me pegar. Eu achava que eles iam me comer, literalmente. E eu queria rezar o Pai Nosso e não conseguia, do lado de lá. E aqui também aconteceu isso. Durante os meus momentos de pânico, eu queria fazer prece e eu não conseguia. Então, para eu me concentrar, eu comecei a rezar em voz alta. E aí fui acalmando. Por quê? Você rezando em voz alta, você já está começando a fazer a sua conexão com a galera do bem. Então, essa conexão vai alterando o teu padrão vibratório e atraindo esse pessoal do bem para junto de você e afastando os que são ruins. Aí começa a te reequilibrar para pelo menos você raciocinar.
Então, se você ficar pensando mentalmente, não adianta muito, porque do mesmo jeito eles não leem o seu pensamento. Agora, se eles começam a perceber o teu esforço também, eles podem até começar a tentar perturbar, que acontecia. Eu sentia até uma certa perturbação, não sei. Você tenta, mas se concentra, se esforce. E se não conseguir lembrar de uma prece pronta, porque é mais fácil na hora, a gente até tem, de repente é mais fácil lembrar do Pai Nosso, que a gente já tem decoradinho. Mas peça ajuda, que foi o que eu fiz. E aí eu consegui me acalmar para poder rezar um Pai Nosso. Olha só, né? Mas aí pedir ajuda em alto. E é na base do apelo mesmo. Ai, meus amigos espirituais, Deus, Jesus, por favor, venha até aqui agora, me ajude, sabe? Me dê forças para passar por isso. Você começa a falar alto e a galera vai percebendo que você está tentando se conectar com a rapaziada boa. Ó, eles já vão fora. Então é outra dica preciosa. Isso eu fiz por conta própria e depois, quando eu passei por uma projeção, também me foi dito que foi um procedimento correto. Que é a gente estabelecer, pegar o telefone e ligar para eles lá, liga um 90 do astral, que eles vêm te socorrer. A polícia baixa logo para botar os meliantes para correr e tentar te socorrer, tá? Porque é um problema físico, tá? Você fica completamente desorganizado quimicamente, você começa a produzir muito cortisol mesmo, você está um problema físico. Por isso que a terceira dica é justamente procure ajuda médica, tá? Não tenha vergonha, porque vou para uma clínica, vão dizer que é frescura, porque eu já vi casos assim, da pessoa tá mal e chegar no pronto-socorro e os médicos acharem. Hoje em dia talvez não façam mais isso, acredito que não. Eu estou falando de cerca de 20 anos atrás, eu tenho uma tia que passou por isso, e como ela estava em período de separação, e o ex-marido dela era uma pessoa que tinha muitos conhecidos dentro dessa clínica, os médicos eram amigos deles, fizeram uma certa chacota com ela. Né? E na época, eu acho que não era tão conhecida a síndrome do pânico, estavam começando a estudar, não sei. Ah, é frescura, não sei o quê, sabe? Então, eu acredito que hoje os profissionais de saúde já têm mais conhecimento de perceber que isso é um problema sério mesmo. Né? Então, procure ajuda médica, porque você vai ser medicado, vai tomar uma química para te reorganizar de novo, né? Para te reequilibrar. Eu não precisei, graças a Deus, eu tenho uma certa restrição com calmantes, com essas drogas que estão aí na moda, tipo Rivotril, não sei o que, eu não tomo nada disso. Evito mesmo, até porque eu já durmo pra caramba. Se eu tomar um negócio desse, vou virar bela adormecida aí durante séculos. Né? Depois vai ser difícil de acordar. Tem que dar um choque para poder acordar. Então eu não faço uso de medicação. Evito o máximo. Eu andei um pouquinho viciada com o negócio de dor de cabeça e tomo de analgésico, mas também já parei com isso. Então eu evito o máximo tomar medicação, mas foi conselho também deles. Procure ajuda médica, porque é necessário fazer um reequilíbrio às vezes, químico mesmo. Você recompor aí, você dá uma desacelerada na produção de adrenalina, não sei como é feito, que eu realmente não entendo. Mas foi conselho deles. Então a gente tem que ter noção que a coisa acontece no nosso corpo físico, mas pode ter certeza que eu acredito que na maioria dos casos tem dedinho espiritual por trás provocando, sabe? Assim, a gente deu margem para abrir a janela e eles entraram e aí começa a futucar. Começa a provocar pânicos infundados. As imagens vêm na sua cabeça, os pensamentos vêm na sua cabeça de coisas absurdas. Assim, é um medo que depois que passa, você diz assim, mas não tem lógica, sabe? Coisas banais, ridículas, que você fica completamente descontrolado diante da possibilidade daquilo vir a acontecer. Não é um medo real, é um medo imaginário, tá? Não é um medo, isso está acontecendo aqui, eu vou ter que reagir. Não, a coisa não aconteceu, ela está acontecendo dentro da sua cabeça e provoca toda a reação química no teu corpo como se estivesse acontecendo aqui na realidade.
Então é complicado. E aí muita coisa é implantada por eles, tá? Para desestruturar, te desestabilizar, te desequilibrar. Então é bom a gente ficar ligado, né? A gente sempre tem um desafetozinho. Acho que ninguém está imune. Por mais que a gente seja correto, que a gente não consegue agradar todo mundo, né? E nós já vivemos um monte de vidas aí para trás. Imagina quantos a gente já não desagradou e que possam estar agora querendo perturbar, né? E quem faz um trabalho no bem ainda tem mais essa rapaziada aí que quer atrapalhar. Para atrapalhar o serviço tem de montão. Então é bom a gente ficar ligado para não deixar que eles realmente vençam, né? Pensar sempre vai passar, vai passar, vai passar, né? Se concentrar que aquilo vai passar mesmo e vai passar. E aí você vai conseguir raciocinar melhor. Quem tem algum tipo de religião, confia numa religião, acredita numa religião, procura ajuda dentro de uma casa religiosa, uma igreja, um centro kardecista, vai procurar ajuda, sabe? Procura ambientes bons, para você também poder se reequilibrar legal, né? E ter um períodozinho sozinho, porque dentro dessas casas, eu sempre falo, nas igrejas, nas casas espíritas, há uma proteção. Então, quando você entra nesses ambientes, assim, a rapaziada mais pesada fica na porta. Existe uma equipe espiritual que barra eles, isso é fato, tá? Então, quando você procura ajuda num lugar desse, você está assim, afastando um pouquinho eles de perto de você para você poder se reequilibrar, raciocinar e tomar uma atitude ali dentro, pensa, vê com mais clareza, sem a perturbação externa. Você, às vezes, dentro de um lugar desse, você consegue visualizar a solução para o teu problema, tudo porque você está fora do campo de ação deles. Então, sabe, faz o que você... Até uma igreja católica, entra, se senta lá no banco, começa a conversar com Deus aí, com o que você acredita, que realmente ali você vai estar sendo ajudado. Agora a gente tem que também ter a nossa responsabilidade, saber entender por que eles me atingiram, aonde eu dei margem, que tipo de emoção negativa eu tive que abrir brecha, que baixei minha vibração e dei chance para eles me atacarem. Então começa a pensar nas raivas que você sentiu, na mágoa, nas pessoas que você deixou de perdoar. É isso aí que é a porta que a gente abre, entendeu? Então a gente tem que aproveitar esse momento para fazer uma autoanálise sincera, sabe? Sincera. Ninguém vai te culpar, ninguém vai te condenar. Não fica pensando, porque Deus vai me condenar, Deus vai me castigar. Não, não vai. Ninguém cobra nada da gente a não ser a nossa própria consciência. Né? E não é para a gente se sentir culpada, é para a gente se sentir responsável e consertar aquilo, não deixar que aconteça mais. Tá? Então, olha, era o que eu tinha para passar aí para vocês. Eu acho que muita gente passa por esse problema e não confessa, com medo de acharem que tá maluco, que vão mandar internar, né? Então, às vezes, as pessoas passam por isso sozinhas, não conseguem nem procurar ajuda. E a minha intenção com um vídeo aqui falando da síndrome do pânico é ajudar, como eu acho que foi também o padre Fábio de Mello lá, quando ele se expôs, contando que ele passou por esse problema. Alguns o julgaram, mas não interessa, sabe? Não interessa ninguém vir querer saber, mas por quê? Primeiro conselho, não confesse o seu medo. Não confesse. Não interessa a ninguém, interessa a você. Você se conscientizar dele, sabe? Vencê-lo, internalizar que isso não é motivo para você ter medo, você amadurecer e não precisa confessar para ninguém, não. Tá bom? Porque a gente não pode dar sopa pro inimigo, né? Bom, gente, mais uma vez, olha, muito obrigada, espero estar ajudando e fiquem com a luz.